Nem parece, mas já fazem 33 anos que o cantor Antônio Marcos nos deixou. E agora, Débora Duarte, que sempre foi muito discreta, finalmente decidiu falar. Quando eu lembro Toninho, eu só lembro de coisa muito boa. E o que ela revela nesse momento não é fofoca, nem disputa de memória. É a verdade de quem viveu ao lado dele 7 anos de amor intenso, fragilidade, luta e poesia. Pela primeira vez, a atriz descreve o homem por trás do ídolo, o poeta doce, generoso, brilhante e destruído pela vivida. Ela fala de um encontro de almas, da filha que tiveram, das batalhas silenciosas e da dor de vê-lo ir embora tão cedo. Débora Duarte foi casada com ele depois que o cantor se separou de Vanusa. A atriz confessou que era apaixonada por ele, mas o amor não resistiu. Eles também se separaram. E quando faleceu, em 1992, Antônio Marcos estava casado com Ana Paula Braga, a filha do Roberto Carlos. Antônio Marcos Pensamento da Silva teve uma ascensão meteórica no cenário artístico brasileiro, impulsionada por um carisma inegável e uma voz marcante. Nascido na zona leste de São Paulo, ele vinha de origens humildes, sendo o segundo de 8 filhos de um alfaiate e uma costureira. O seu talento, no entanto, suplantou rapidamente os ofícios modestos de office boy e balconista, que desempenhou na juventude. Desde cedo, ele se dedicava ao violão, participando de programas de calouros. E aos 19 anos, integrando o coral Golden Gate e atuando no Teatro de Arena. A sua entrada definitiva no estrelato musical aconteceu na década de 1960. Após uma breve passagem pelo conjunto Os Iguais, ele se lançou como solista, conquistando o público com a regravação de Tem um Amor Melhor que o Seu, um sucesso instantâneo de Roberto e Erasmo Carlos. No entanto, a sua grandeza reside tanto na interpretação quanto na composição. Entre os seus maiores sucessos como intérprete estão as atemporais Oração de um Jovem Triste e O Homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o Homem de Nazaré. Como compositor, ao lado do seu irmão Mário Marcos, ele cravou seu nome na história com Como Vai Você, em 1972. Como vai você? Essa balada romântica se tornou um sucesso estrondoso, imortalizada na voz de Roberto Carlos. Antônio Marcos também se aventurou na atuação, aproveitando seu porte de galã e elegância. Participou de filmes como Pais Quadrados, Filhos Avançados e atuou em produções televisivas importantes. Foi protagonista da novela da TV Tupi, Toninho on the Rocks, em 1970. E integrou o elenco de Cara a Cara, em 1979, na TV Bandeirantes. A gente tinha feito uma novela antes, sem estar namorando, que o Lima dirigia. Ah, é? É, que chamava Toninho on the Rocks. Ele era muito querido pelos fãs, talentoso. Era conhecido por ser uma pessoa extremamente educada e generosa. Mas, infelizmente, Antônio Marcos teve problemas sérios com a bebida e acabou nos deixando cedo demais. A Vanusa costumava falar que o cantor tinha dificuldade para aceitar as injustiças do mundo. Ela contava que, ao ser questionado sobre o motivo de beber tanto, Antônio Marcos se defendia com essa frase: "Não sou desse planeta. O mundo é cruel e desigual." O cantor era muito sensível e vivia incomodado com as coisas que via. Ele não aceitava, por isso bebia. Vanusa comentou muito sobre a relação com Antônio Marcos. Os dois ficaram casados por cerca de 4 anos e se separaram por causa disso. Nos anos finais da década de 1960, Antônio Marcos e Vanusa se cruzaram pela primeira vez nos bastidores da gravadora RCA Victor, em São Paulo. Ela, uma jovem cantora ligada à Jovem Guarda,
recém-contratada pela gravadora. Ele, o galã romântico em ascensão, dono de uma voz grave e inconfundível. Vanusa contaria mais tarde que o ar parou quando viu pela primeira vez e que se apaixonou de vez ao ouvir o disco que ele lhe deu naquela ocasião. Na época, ela ainda namorava o cantor paraguaio Fábio e rompeu o relacionamento depois de perceber o encantamento por Antônio Marcos. O romance começou intenso e por algum tempo discreto. Há relatos de que o casal tentou manter o início da relação em sigilo para não abalar a imagem de ídolo romântico de Antônio Marcos e não enfrentar a reação das fãs. Quando a união se tornou pública, no início dos anos 70, os dois passaram a ser vistos como um casal perfeito da música brasileira. Bonitos, carismáticos, presentes em programas de TV, capas de revista e fotonovelas. Em 1972, já com a primeira filha, Amanda, eles oficializaram o casamento. Pouco depois, nasceria a segunda filha, Areta, que mais tarde seguiria carreira artística. O período coincidiu com o auge profissional de ambos. Vanusa estourava nas rádios com canções como Manhãs de Setembro e, em 1975, Paralelas. Ao mesmo tempo, interpretava, em discos e programas de TV, músicas do marido, como Sonhos de um Palhaço e Como Vai Você. Eu fui palhaço sem querer. Como vai você? Por trás da imagem glamurosa, porém, a vida doméstica era marcada por uma sombra crescente: o alcoolismo de Antônio Marcos. Em entrevistas e em sua autobiografia, Vanusa relatou que tentou de várias formas ajudá-lo, buscando internações, impondo limites e, em determinado momento, chegando a um ultimato. Ou ele escolhia a família ou a bebida. Segundo ela, ele não conseguiu largar o álcool. Sim, ele pegou a garrafa, tomou um gole, botou a garrafa e falou assim: eu nunca vou parar de beber. Um episódio relatado ilustra o tamanho do problema. Em 1975, durante o café da manhã, a filha mais velha, Amanda, disse que não queria ir mais à escola, porque no recreio, colegas gritavam que o pai era bêbado. Vanusa contou que, naquele momento, entendeu que a situação já tinha ultrapassado qualquer limite saudável para as filhas. As recaídas eram constantes, com relatos de acidentes de carro dirigindo alcoolizado, perda de contratos e crescente instabilidade profissional do cantor. Depois de tantas tentativas de ajudar, de terapias, apelos e promessas, Vanusa confrontou o marido. Antônio Marcos, é o seguinte: ou a bebida ou a sua família. A resposta veio no silêncio de um gesto. Ele ergueu o copo, bebeu, sem olhar para ela, e disse que não largaria o vício. Diante disso, Vanusa foi clara: levanta e vai embora. Ele foi, e segundo ela, nunca mais voltou. Décadas mais tarde, já distante dele, Vanusa ainda se referia a Antônio Marcos como o homem que mais amou e reafirmava que a separação não foi por falta de amor, mas pela impossibilidade de salvá-lo da bebida. Ele vai voltar, ele vai parar de beber e vai voltar. Ele nem nunca parou de beber e nem nunca pediu para voltar. Após deixar Vanusa com as duas filhas, Antônio Marcos iniciou um relacionamento com a atriz Débora Duarte. Com ela, ficaria por cerca de 7 anos. Após a separação dolorosa de Vanusa, em meados da década de 70, Antônio Marcos vivia um período de instabilidade emocional e profissional. A carreira já não tinha mais o mesmo brilho do início da década. E o alcoolismo, que havia deteriorado seu casamento anterior, continuava presente com uma sombra que o acompanharia até o fim da vida. Foi nesse contexto turbulento que o cantor reencontrou Débora Duarte,
A atriz consagrada desde cedo, foi filha adotiva do ator Lima Duarte. Os dois haviam trabalhado juntos antes, mas só após o rompimento de Antônio Marcos com Vanusa é que o vínculo afetivo floresceu. Débora, já uma artista respeitada, trazia consigo um olhar maduro sobre a vida. Para muitos, a união entre ela e Antônio Marcos parecia representar uma nova etapa, uma tentativa legítima de reconstrução emocional para um dos maiores intérpretes românticos do país. Alguns registros biográficos situam o início da união por volta de 1976, ano em que passaram a morar juntos. A imprensa da época noticiou o relacionamento com curiosidade. Tratava-se de duas figuras populares, cada um com uma forte presença na TV ou na música. Ao contrário do casamento anterior, amplamente explorado pela mídia, Antônio Marcos e Débora Duarte tentaram inicialmente manter certa discrição, especialmente por causa das filhas de relacionamentos anteriores e da carreira intensa dela. Dessa união nasceu a Paloma Duarte, em 1977, futura atriz e uma das mais talentosas da sua geração. Segundo relatos, a chegada da filha representou um raro período de estabilidade emocional para o cantor. A própria Débora confirmaria décadas depois que Antônio Marcos chegou a parar de beber durante a gestação, permanecendo sóbrio por cerca de 3 meses. Algo excepcional em sua trajetória marcada pela bebida. Mas para fazer a Paloma ele parou 3 meses. Acho que foi a única vez na vida dele que ele conseguiu ficar 3 meses sem beber. A rotina familiar misturava gravações de Débora, compromissos musicais de Antônio Marcos e o desejo dos dois de construir um lar equilibrado. Na época, ela já atuava em novelas e projetos televisivos, enquanto ele, embora distante do auge, ainda se apresentava e alimentava planos artísticos. A mídia repercutia a imagem do casal como 2 talentos renascendo juntos. Mas as feridas do passado não desapareceram. O alcoolismo de Antônio Marcos, que havia destruído a sua relação com Vanusa, voltou a se intensificar. A dificuldade em retomar o brilho artístico, as crises emocionais, a oscilação entre sobriedade e recaída e a instabilidade financeira pressionaram o casamento. Porque Antônio Marcos, ele bebia para dormir e acordava para beber. Ao todo, a união durou por cerca de 7 anos, chegando ao fim no começo dos anos 80. A separação não foi marcada por escândalos. Débora Duarte sempre falou de Antônio Marcos com carinho, o descrevendo como um homem generoso, doce e de alma linda, mas reconhecendo que a convivência se tornou inviável diante do abalo emocional provocado pelo vício. Ele tinha um coração enorme, era um homem generoso, lindo, e uma voz, poeta. Né? Pelo amor de Deus. A história entre os dois terminou, mas deixou marcas profundas. Para Débora Duarte, ficou a lembrança de um amor intenso e de um homem que, apesar dos erros, jamais deixou de ser afetuoso. Para Paloma, ficou a herança artística e emocional. Para Antônio Marcos, mais um capítulo interrompido pela doença que ele nunca conseguiu vencer. Foi isso que levou ele mais cedo. Foi ele que levou ele mais cedo. Foi. Quem era muito O amigo fígado dele. não aguentou. Foi cirrose. Débora Duarte nunca revelou detalhadamente os motivos que levaram à separação. Só agora, depois de tantos anos, é que ela decidiu falar sobre isso em uma entrevista que deu recentemente. Mas após se separar da atriz, naquela época, Antônio Marcos ainda engatou outros relacionamentos. Ele, apesar do problema com a bebida, era muito educado, muito querido e cativava as pessoas facilmente. Em
Embora os relacionamentos com Vanusa e Débora Duarte sejam os mais lembrados pelo público, a vida afetiva de Antônio Marcos foi muito mais ampla e complexa do que costuma aparecer em retrospectos televisivos. Depois do fim do seu segundo casamento, o cantor viveu uma série de vínculos afetivos marcados por momentos de ternura, tentativas de recomeço e também pelas dificuldades trazidas pelo alcoolismo. E esses amores lhe renderam mais 2 filhos, além da Amanda e a Areta com a Vanusa e a Paloma com a Débora Duarte. São eles o Manuel e o Pablo Marcos. E ele teve também um relacionamento marcante com a Ana Paula Rossi, a filha do Roberto Carlos, que, embora não tenha gerado filhos, marcou profundamente os últimos anos de vida do cantor. Antes de se tornar um dos maiores intérpretes românticos do país, Antônio Marcos teve um relacionamento com Miriam Mota, quando ainda era um jovem ator, e tentava ingressar no mercado artístico do Rio e de São Paulo. Dessa relação nasceu o Emanuel, mais tarde conhecido artisticamente como Manuel Marcos, ou até como Antônio Marcos Júnior, em alguns registros culturais. Esse filho aparece pouco na mídia e, durante muito tempo, a sua existência foi praticamente desconhecida do grande público. Alguns perfis de memória afirmam que o Antônio Marcos não chegou a conviver plenamente com Manuel, pois a paternidade teria sido reconhecida de forma discreta e tardia. Após a separação de Débora Duarte, Antônio Marcos viveu um relacionamento mais reservado com Rose, conhecida por várias fontes como a sua terceira esposa. Esse relacionamento é mencionado com menos detalhes pela imprensa da época, mas consta em registros biográficos tradicionais. Com Rose, Antônio Marcos teve o seu filho caçula, o Pablo Marcos. Na época da morte do cantor, em 1992, Pablo tinha cerca de 7 anos. E em muitas homenagens feitas após o falecimento, mencionam a dor do filho e o vínculo profundo que ele tinha com o pai, mesmo em meio a algumas turbulências da vida adulta de Antônio Marcos. Nos últimos anos de vida, já com a saúde fragilizada pela vivida e por problemas hepáticos, Antônio Marcos viveu um relacionamento com Ana Paula Braga, a filha de Nice, a primeira esposa de Roberto Carlos. Ou seja, Ana Paula era a enteada do rei. Ela foi apontada por amigos e familiares como uma das maiores cuidadoras de Antônio Marcos nos anos finais. Foi ela quem o acompanhou em internações, crises e tratamentos. Na verdade, a filha de Roberto Carlos conheceu Antônio Marcos no final dos anos 80, em um período em que o cantor já enfrentava sérios problemas de saúde e vivia uma fase de forte oscilação profissional. Ana Paula era uma mulher serena, reservada e extremamente dedicada ao companheiro. Enquanto os relacionamentos anteriores de Antônio Marcos foram marcados por grande exposição na mídia, a união com Ana Paula aconteceu de maneira bem discreta, longe dos holofotes. Ela foi a pessoa mais próxima dele nos anos finais, cuidando da sua rotina, o acompanhando em internações e o ajudando em momentos de piora física causada pelo alcoolismo e pelas complicações hepáticas. Ana Paula assumiu as funções de cuidado que antes recaíam sobre familiares e amigos. Ela se tornou a sua principal base afetiva. Obrigado, Ana Paula. Eu te amo. E mesmo com a situação em que vivia Antônio Marcos, a relação dele com Roberto Carlos sempre foi muito boa. A família Rossi não se opôs ao relacionamento. Foi Ana Paula quem permaneceu ao lado dele até o fim. Quando ele partiu, ela era uma das pessoas mais abaladas com a despedida.
Nos últimos anos de vida, o brilho de Antônio Marcos já estava duramente corroído pelo alcoolismo e por sucessivas internações. Desde o final dos anos 1980, ele entrava e saía de hospitais com diagnóstico de problemas graves no fígado. Em 1991, ainda tentou uma retomada. Fez uma temporada de shows na Casa Noturna Inverno e Verão, em São Paulo, tentando provar que ainda conseguia cantar e se manter em pé diante do público. Mas o fim já estava desenhado. Na manhã do dia 5 de abril de 1992, Antônio Marcos saiu de casa, em Alphaville, em São Paulo. Foi até uma padaria do bairro e pediu uma dose de uísque. Ao deixar o local, dirigindo a sua caminhonete, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. O impacto projetou seu tórax violentamente contra a parte interna do carro. Ferido, ele foi levado pela então companheira Ana Paula para o Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista. Ali, médicos lidaram não apenas com o trauma do acidente, mas com o organismo já extremamente enfraquecido por anos de consumo de álcool. No início da noite, por volta das 21 horas, Antônio Marcos faleceu. E, de acordo com as informações, a causa oficial foi insuficiência hepática, consequência direta do alcoolismo crônico. Morre em São Paulo o cantor e compositor Antônio Marcos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz. O velório e enterro do cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo, mostraram que o carinho do público ainda persistia. Dezenas de fãs apareceram com lenços brancos nas mãos, acenando em silêncio, enquanto o caixão descia à sepultura. Foi um momento de bastante comoção. Antônio Marcos nos deixou muito cedo, no dia 5 de abril de 1992. Foi um dia muito triste. Muitos fãs acompanharam o cortejo em silêncio, enquanto outros entoavam trechos de suas músicas, especialmente Como Vai Você. Eu preciso saber da sua vida. Entre os familiares estiveram presentes a Vanusa e a Débora Duarte, as duas mulheres que fizeram parte das fases mais importantes da vida do cantor. Elas se encontraram ali naquele momento de angústia. Todos estavam muito abalados. Todos precisavam de um abraço. A cantora Vanusa e a atriz Débora Duarte, ex-mulheres de Antônio Marcos, também estiveram no velório. Era um ambiente carregado de tristeza. Vanusa, mãe de duas filhas do cantor, estava profundamente abalada. Débora Duarte, com quem ele teve a Paloma, permanecia ali reservada ao lado da família. A então companheira, Ana Paula, também estava presente, abalada e em silêncio, pois havia acompanhado Antônio Marcos nos últimos anos e nos momentos finais antes do falecimento. O sepultamento aconteceu no cemitério Parque dos Girassóis, encerrando a trajetória de um artista que marcou gerações e que deixou em sua despedida a reunião silenciosa das pessoas que fizeram parte de sua vida. Após a triste despedida de Antônio Marcos, com quem ficou entre 1990 e 1992, Ana Paula Rossi reconstruiu a sua vida em torno da família de Roberto Carlos. Nos últimos anos da sua vida, ela trabalhava como produtora da banda do pai, cuidando da produção artística e tendo contato diário com o Roberto Carlos, segundo a própria assessoria do cantor. Ana Paula se casou com o guitarrista Paulinho Ferreira, integrante da banda de Roberto, e vivia uma fase descrita pelos amigos como feliz e estável. Não fumava, tinha hábitos saudáveis e não teve filhos. Mas na madrugada de 16 para 17 de abril de 2011, Ana Paula morreu de forma súbita em seu apartamento em Moema,
na zona sul de São Paulo, vítima de problemas cardíacos. Ela tinha 47 anos. Roberto Carlos e o genro acompanharam o enterro visivelmente avalados. A notícia comoveu o Brasil inteiro. Ela faleceu às vésperas do pai completar 70 anos, um ano depois que o cantor perdeu a mãe, a conhecida Lady Laura. Já a Vanusa sempre falou do Antônio Marcos com enorme carinho. Em entrevistas, ela lembrava dele como um homem doce, amável, divertido. E insistia que ele nunca a machucou, nunca foi agressivo, nem desrespeitoso. O que o separou, dizia ela, foi apenas a doença da bebida. Ela contava que chegou a colocá-lo contra a parede, pedindo que ele escolhesse entre a família ou o álcool, e que, incapaz de vencer o vício, ele simplesmente partiu. Apesar da dor, Vanusa jamais guardou mágoa. Ela dizia que ele era um homem muito bom, apenas destruído por um sofrimento que não sabia lidar. Depois da separação, Vanusa seguiu com sua carreira, gravou discos, viveu novos amores e continuou sendo uma das grandes vozes da música brasileira. Mas os anos 2000 foram difíceis. Crises de depressão, uso de remédios controlados, internações e, mais tarde, um quadro de demência. Já afastada dos palcos, ela viveu seus últimos anos em uma casa de repouso em Santos, cercada por cuidados e visitas dos filhos. Em 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, Vanusa faleceu de insuficiência respiratória. Na véspera, ela teve um dia leve, cantou, sorriu e recebeu a visita da filha Amanda, uma despedida suave para uma mulher que viveu um grande amor, uma grande dor e uma carreira inesquecível ao lado de Antônio Marcos. Hoje, aos 75 anos, Débora Duarte está bem viva, lúcida, atuante, e muito diferente da imagem de atriz desaparecida e arruinada, que muita gente repete sem checar nada. Nascida em 2 de janeiro de 1950, em São Paulo, ela soma mais de 5 décadas de carreira na TV, no teatro e mais recentemente no streaming. Em 2017, numa entrevista longa ao blogueiro Paulo Sampaio, do UOL, a atriz foi muito clara sobre a sua situação financeira. Ela disse que não soube fazer dinheiro, que não tem renda fixa e que depende de convites pontuais de trabalho. Não tenho renda, preciso trabalhar, disse ela, explicando que nunca transformou dinheiro em patrimônio e que vive do que ganha quando é chamada para atuar. Não é miséria, mas é uma velhice típica de muitos artistas brasileiros. Prestígio, currículo enorme e nenhuma aposentadoria confortável garantida. Apesar de algumas pausas, ela não está aposentada, não. Depois de Babilônia, em 2015, ficou alguns anos longe das novelas. Voltou em 2021, em Um Lugar ao Sol, em uma participação especial. E em 2023, apareceu no streaming em Olhar Indiscreto, produção da Netflix, muito vista no Brasil. Em 2024, retornou para uma participação na novela A Caverna Encantada, do SBT. Ela mantém laços fortes com o pai, que recentemente comemorou publicamente os 75 anos da filha nas redes sociais, e com as suas filhas, a Daniela e a Paloma Duarte, também atrizes. Fotos recentes em eventos, homenagens e postagens de Paloma mostram Débora ativa, viajando, indo a ensaios, participando de encontros culturais, longe da caricatura de reclusa deprimida. Recentemente, ela deu uma entrevista ao podcast Papagaio Falante e quebrou o silêncio sobre a sua relação com Antônio Marcos.
A fala de Débora Duarte sobre o cantor é talvez o retrato mais sincero e afetivo já dado por alguém que conviveu com ele por tantos anos. Em poucos minutos, a atriz reconstrói, sem exagero, sem mágoas e sem disputa com ninguém, a imagem de um homem que ela define como uma alma maravilhosa, um doce, generoso, poeta lindo e dono de um coração enorme. E uma voz, poeta, né? Pelo amor de Deus. Um grande compositor e cantor. É evidente que para Débora, Antônio Marcos permanece como uma das figuras mais marcantes de sua vida pessoal. Ela lembra que os dois se conheceram trabalhando, ainda sem romance, em novelas dirigidas por Lima Duarte. Mas quando finalmente aconteceu a aproximação, ela resume com uma frase poderosa: "Da primeira vez que ficamos juntos, já ficamos direto, 7 anos." Para ela, foi um encontro de almas, intenso, imediato, transformador. A primeira vez que a gente ficou junto, já ficou direto, 7 anos. É mesmo? É, foi assim. Débora Duarte também descreve detalhes íntimos do cotidiano. O humor dele, a sensibilidade, o talento e até as lutas internas, como o alcoolismo, que ela nunca romantiza. Conta que para conceber Paloma, ele conseguiu ficar 3 meses sem beber, algo raro na trajetória do cantor. Lembra com carinho do presente que foi a filha e reforça como ele a fazia feliz. Mas o momento mais forte da entrevista é quando ela admite: "Ninguém conseguiu me fazer sentir tão amada como ele fez." Eu acho que ninguém conseguiu me fazer sentir tão amada como ele fez. Olha que... Sem revanchismo, sem atacar outras mulheres na vida dele, Débora Duarte apenas fala do que viveu. Um amor profundo, marcante e cheio de contradições. Antônio Marcos partiu há 33 anos, mas permanece para sempre como aquele artista raro cuja sensibilidade transbordava em cada música, mas que também carregava uma alma incapaz de suportar as injustiças e durezas do mundo. Ele não feriu ninguém além de si mesmo, e a vivida que buscava como fuga acabou roubando seu brilho antes da hora. Ainda assim, deixou amores profundos, filhos que o honram, memórias inesquecíveis e uma saudade que o público jamais superou. E você, o que lembra de Antônio Marcos? Qual a música dele marcou a sua vida? Deixe o seu comentário e diga também a cidade de onde você está assistindo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards que é sobre alguns cantores dos anos 70 que já nos deixaram. Basta clicar aqui nesse card que você vai se relembrar de 15 cantores que partiram esquecidos. É um vídeo bastante comovente que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.